E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Felipe de Matemática e hoje nós iremos resolver uma bateria de questões do vestibular da UFRR do ano de 2018. Vamos nessa? Vamos lá. Então, questão número 1 diz o seguinte: um grupo de pessoas realizará uma caminhada em torno de uma ilha de forma circular, saindo do ponto A e chegando ao ponto B, veja a figura a seguir, então está aqui a figura, né? Numa velocidade de 6 metros por minuto, sabendo-se que o O aqui, né, é o centro do círculo e o comprimento do segmento AB é 300 metros, o tempo necessário para o grupo completar o percurso é de... Pessoal, vocês percebem que o percurso, a gente tem aqui, né, essa informação aqui que a questão dá é importantíssima. A questão diz que O é o centro do círculo, então a gente tem um círculo, tá? De comprimento, que o comprimento do segmento AB é de 300 metros, tá bom? Então, ele está dizendo que isso aqui vale 300 metros, né? Beleza? Isso aqui vale 300 metros, o comprimento. O segmento AB vale 300 metros. Então, ele quer descobrir, o pessoal, ele estava fazendo, né, a caminhada era de forma circular, ou seja, imagina que eles estão fazendo, imagina não, né? Eles estão fazendo a caminhada na borda desse círculo. Então, eles estão andando na borda desse círculo. Ele quer saber o tempo necessário para o grupo completar o percurso, ou seja, saindo de A até chegar aqui em B. Ó. Pessoal, só que é o seguinte, eles estão indo aqui na borda, né? E saber o tempo que eles vão percorrer para chegar aqui saindo de A até chegar em B é a mesma coisa que eu saber a metade do comprimento. Bom, primeiro eu tenho que saber quanto vale isso aqui, né? Uma vez que eu descubro quanto vale essa distância aqui, né? Que é a metade do comprimento, eu vou conseguir descobrir o tempo, porque ele faz 6 metros por minuto. Então pronto. Então basta eu pegar o comprimento que eu descobri aqui de AB e dividir por 6. Beleza? Então, tudo que você tem que saber nessa questão é perceber que, na verdade, essa distância que eles vão aqui fazer a caminhada é a metade do comprimento desse círculo aqui. Beleza? Opa, professor, então basta eu descobrir quanto vale o comprimento de um círculo, eu tenho que lembrar que isso é 2πr, tá? E dividir por 2, exatamente, que aí você vai ter quanto vale esse comprimento aqui e depois divide por 6 para ter o tempo. Olha que tranquilo. Beleza? Então, olha só. Só que aí, né, o comprimento é o quê? Então, você tem que lembrar que o raio é a metade do diâmetro, ou seja, o diâmetro é 2 vezes o raio, né? Olha, ou seja, você tem aqui 2r, ó, 2 vezes r, que é o diâmetro. Então, o comprimento é, na verdade, o diâmetro vezes π, né? Você pode pensar dessa forma? Pode, porque o diâmetro é 2 vezes o raio é a metade do diâmetro. Então, se você tem 2r aqui, é o diâmetro vezes π. Pode pensar assim? Pode, né? Porque você substitui direto, ó. Você vai ter C é igual a 300 vezes π. E o π, ele disse para você usar igual a quanto? 3,14. Então, o nosso π aqui vai ser 3,14. Aí, quando você multiplicar isso aqui, você vai ter que o comprimento vai ser 942, beleza? Ou seja, o comprimento, uma volta completa em torno dessa ilha é de 942 metros. Só que o percurso que esse grupo realizou nessa caminhada só foi a metade, né? Aqui, ó. Professor, como é que eu sei que isso aqui é a metade? É porque eu estou pegando extremos do diâmetro, né? Então, como eu tenho que AB é o diâmetro, e eu estou ligando aqui, esse percurso vai de uma borda, vai de um extremo do segmento que é o diâmetro até o outro, então toda vez que você tem você está fazendo um caminho que sai de um extremo do diâmetro e vai até o outro, você está fazendo a metade do comprimento desse círculo, beleza? Então pronto, então você de fato está fazendo aqui a metade. Pronto, então é só pegar esse C aqui e dividir por 2 que você vai ter o comprimento do percurso, tanto que eles caminharam, né? Qual foi o comprimento desse percurso aqui que eles fizeram, esse grupo? Beleza? Então você vai pegar o 942 e vai dividir por 2, beleza? Aí você vai ter 471, tá bom? Ou seja, pessoal, C dividido por 2, né? A metade desse comprimento, que foi o percurso que a galera fez aqui, vai ser de 471.
Beleza? 471. Ou seja, esse grupo percorreu 471 metros, que é a metade do total da ilha. Beleza? Show de bola? Muito bem, 471 metros. Aí vai estar lá a opção, ó, 471 minutos. Aí o aluno vai na louca e marca a letra E, né? Tá errado. Cuidado, calma. 471 é o metros, é o que ele percorre. Para você saber o tempo, você tem que pegar isso e dividir por 6. Por que por 6? Porque ele faz 6 metros por minuto. Então você vai descobrir quantos minutos ele faz em 471 metros. Pega 471 e divide por 6. Então, quando você pintar um tempo, vai ser o quê? Vai ser o 471 dividido por 6. Beleza? Aí 47 por 6, 7, né? Que vai dar 42, resta 5, vem 1. Aí vai ficar 51. 51 por 6, aí vai ser 8, né? Que vai dar 48. Aí resta 3, aí vai ficar 31 por 6, 5, né? Beleza? Aí, na verdade, fica 3 e vem 0, né? Quando vem 0, acrescenta vírgula. Né? Ficou, resta 3, vem 0, acrescenta vírgula. Aí 30 por 6, 5. Então vai ficar 78,5 minutos. Né? Ou seja, mais de 1 hora, né? De percurso. Pronto. Show de bola. Acabou a questão. Então, acaba aqui, né? A brincadeira. Show de bola? Então, 78,5 minutos é o tempo que eles vão percorrer para andar a metade do comprimento desse círculo aqui, que é a ilha. Beleza? Show de bola. Portanto, nosso gabarito aqui vai ser a letra A. Show de bola? Vamos para a próxima? Próxima questão. Próxima questão diz o seguinte, ó. Uma sequência de triângulos equiláteros cresce em progressão geométrica. Opa, uma PG aqui pra gente, né? Sabendo-se que os lados dos 3 primeiros triângulos da sequência são 1, 2, 4, nesta ordem, veja a figura a seguir, a área do próximo triângulo equilátero da sequência é... Bom, pessoal, então eu tenho aqui o quê? Uma PG, progressão geométrica. Então, progressão geométrica, a primeira coisa que você tem que lembrar é como é que calcula a razão de uma progressão geométrica. Porque uma vez que você descobre qual é a razão dessa progressão geométrica, você sabe quanto vale o próximo lado desse triângulo equilátero. E uma vez que você sabe quanto vale o lado desse próximo triângulo equilátero, você consegue calcular a área desse próximo triângulo equilátero. Né? Basta lembrar a fórmula do triângulo equilátero e acabou. Então, o que eu tenho que saber nessa questão aqui? Como é que calcula a razão de uma PG? A razão de uma PG é sempre o quê? É o enésimo termo dividido pelo seu anterior, seu antecessor. Então, é a n dividido por a n menos 1, o enésimo menos 1. Beleza? Show de bola. Então, pronto. Aqui você, facilmente a gente consegue ver que a razão vai 2, né? Porque 4 dividido por 2 é 2, 2 dividido por 1 é 2. Pronto, então minha razão aqui é 2. Acabou. Se a minha razão é 2, o meu próximo triângulo equilátero, pessoal, vai ter quanto de lado? 8. Opa! Então, o meu próximo triângulo equilátero vai ter 8 centímetros, né? Ah, como é que eu sei isso? Porque 8 dividido por 4 é 2. Você mantém a constante aqui, mantém a razão. Ou pega a razão e multiplica, né? Pelo termo anterior, que você vai ter o próximo. Então, 2 vezes 4, 8. Acabou. Pronto. Né? Aqui, ó. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. E assim dá para você ter os próximos termos. Só multiplicar por 2 o anterior. Acabou. Também é outra forma de você descobrir isso. Pronto. Então, sei que o meu triângulo aqui vale 8 centímetros de lado, aí só tenho que lembrar da fórmula. A área de um triângulo equilátero, você não pode esquecer isso de forma alguma. A área de um triângulo equilátero é lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, a área vai ser o quê? Lado, 8. 8 ao quadrado, isso aqui vai dar 8 ao quadrado, 64, raiz de 3 sobre 4. Aí, 64 vai dar para simplificar por 4. Então, a área vai ficar o quê? 16 raiz de 3 ao quadrado, né? Isso centímetros quadrados, é área, né? Beleza? Pronto, acabou. Questão simples, é para você matar rápido esse tipo de questão da UFRR. Beleza? Descobriu qual é o próximo, quanto vale o lado do próximo triângulo equilátero. Acabou, é calcular a área desse triângulo equilátero, né? 16 raiz de 3 centímetros quadrados. Pronto. Portanto, o nosso gabarito da questão número 2
Vai ser a letra E. Show de bola, questão rápida, não tem que perder tempo, vamos para a próxima. Próxima questão, questão conceitual, muito boa, gostei bastante dessa questão aqui da UFRR, a questão número 3. Questão que exige de você o domínio do conceito de função ou dos conceitos de funções, beleza? Então diz assim, ó, seja a função f de x de a em b, em que a é o domínio e b o contradomínio, assinale a alternativa errada, beleza? Se a imagem dessa função é igual, olha o que ele está dizendo aqui, ó. Se a imagem de f é igual a b, e b é quem, pessoal? B é contradomínio, ou seja, se a imagem é igual ao contradomínio, então f de x é sobrejetora. Isso aí é definição ao pé da letra de sobrejetividade de uma função. Toda função sobrejetiva, todo elemento que você pegar do domínio é imagem, ou seja, todo elemento do domínio tem uma correspondência de um elemento do domínio. É correspondência de um elemento do domínio. Beleza? Então pronto, isso aqui é definição nua e crua de sobrejetividade. Toda função sobrejetiva, o contradomínio, a imagem é igual ao contradomínio. Isso significa que todo elemento do contradomínio tem um correspondente do domínio. Beleza? Show de bola, acabou. Letra A está certíssima, não tem nada de errado nela. Uma função é par se f de x é igual a menos igual a f de menos x para todo x pertencente ao domínio. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que uma função é par quando as imagens forem iguais, mesmo se os elementos forem opostos. Isso é verdade, tá? Toda função é par quando elas vão ser iguais, mesmo eu pegando os elementos opostos, sinais diferentes. Mesmo algarismo, só que com sinais diferentes. Um exemplo clássico de uma função par é a função quadrática, tá bom? A função de segundo grau. Então, a f de x sendo x ao quadrado. Isso aqui é uma função par. Por quê? Pego o f de menos 1, é 1. E pego o f de 1, não é 1? Sim, ou seja, isso significa que o f de 1 é igual a f de menos 1. Pronto, isso aqui é a definição de função par. Você vai pegar elementos opostos, mas a imagem vai levar para o mesmo cara. Ou seja, dois elementos do domínio que são opostos, têm o mesmo algarismo, só são opostos. São inversos aditivos, mas que leva para o mesmo elemento da imagem. Acabou. Essa é a definição de função par. Beleza? Show de bola. Então pronto, então a B também tá bonitinha, tá corretíssima, tá? Uma função é injetora se para cada elemento do domínio temos dois elementos da imagem associado a ele. Pessoal, essa questão aqui, isso tá muito errado porque tá contrariando a definição de função. Isso nem função é, o que dirá injetora. Por quê? Lembra qual é a definição de função? A função é o quê? É uma relação entre dois conjuntos, onde para cada elemento do domínio existe uma única correspondência no elemento do contradomínio. Única, pessoal. Ah, mas a imagem tem dois correspondentes. Não importa, mas aqui do domínio, do contradomínio, tem dois elementos aqui indo, que vão do domínio para o contradomínio. Não importa, mas ele tem que ser único. Tem que sair, é uma única correspondência do domínio para um elemento do contradomínio. Único, só vai ser um, ele só vai se ligar com um aqui do contradomínio, e não com dois. E olha o que está dizendo a definição. A definição na letra C está dizendo que uma função é injetora se para cada elemento do domínio, imagina tu pegando um elemento do domínio, e ele vai para dois elementos do contradomínio. Pessoal, isso nem função é, tá bom? Isso nem função é. Então essa letra C aqui está muito errada. Você já vai marcar a letra C e já vai para a próxima questão. Não vai perder tempo procurando outra. Até porque se tiver outra errada, vai no mínimo, né? No pior das hipóteses, vai ser anulado. Mas encontrou a errada, acabou. Vai ler as outras para quê? Não, vou para a próxima. Porque está muito absurdo isso, né? Ele está dizendo que um elemento do domínio vai duas correspondências no contradomínio. Ele consegue se ligar a dois do contradomínio. Isso é mentira, não tem duas imagens. Nunca vai ter duas imagens, tá bom? Então essa está muito errada, mas a gente vai fazer análise aqui, tá bom? D. Uma função é ímpar se f de x é igual a menos o f de menos x para todo x pertencente ao domínio de f.
Pessoal, isso é verdadeiro, só está escrito de uma forma um pouco diferente da que é mais usual. A usual qual é? De uma função ímpar. A definição usual é o quê? Que f de x é igual a menos f de x, né? É essa que é a definição usual, tá bom? Que eles gostam de trabalhar, beleza? É que a f de x, então aqui, f de menos x, né? F de menos x vai ser igual a menos a f de x, beleza? Essa é que eles gostam de estar trabalhando bastante, tá bom? Então, ou seja, ele está dizendo que pega um elemento do domínio e pega o seu negativo. Isso vai ser igual ao oposto desse elemento. Essas coisas vão ser iguais. Um exemplo clássico, pessoal, desse tipo de função aqui ímpar é o x ao cubo. O x ao cubo ele é o principal, todo mundo mostra, né, o x ao cubo como uma função ímpar. Porque essas coisas funcionam muito bem. Ou seja, pega um elemento do domínio e aí, por exemplo, 1. Pega o f de 1. O f de 1, aqui vai ser 1, né? Mas se você pegar menos o f de 1, não f de menos 1, o menos f de 1, aí isso aqui vai ficar negativo. Agora pega o f de menos 1. Então isso aqui vai dar menos 1. Menos 1 ao cubo é menos 1. Ou seja, menos f de 1 é igual a f de menos 1. Tá? Se isso aqui acontecer, a função ela é ímpar. Só que aqui ele só escreveu de outra forma, né? É como se ele tivesse pego esse menos aqui, ó, daqui e jogado aqui. Beleza? E ter jogado aqui. Pode também, é outra forma de escrever isso, né? É como se ele tivesse multiplicado por menos 1 aqui. É essa definição aqui, só que fazendo uma manipulação algébrica, né? Ele multiplica por menos 1 ambos os lados da igualdade, né? Aí multiplicando por menos 1 ambos os lados da igualdade, aí a gente fica realmente com f de 1 igual a menos f de menos 1. Isso é verdade, né? Porque f de 1 é 1. Aí menos o f de menos 1, que é menos 1, aí fica menos 1 com menos 1. Isso que vai dar 1 também, né? Então 1 igual a 1. Então, de fato, essas coisas são equivalentes, né? Dizer que a f de x é igual a menos a f de menos x, menos o oposto desse aqui, a imagem do oposto desse, é a mesma coisa que dizer pega o f de menos x, vai ser igual a menos o f de x. Tá? Então, isso aqui cai tudo na mesma definição, que é de função ímpar. Tá bom? Então, sim, isso aqui é a definição de função ímpar, só que ele só pegou, multiplicou aqui por menos 1 ambos os lados. Né? Aí ficou desse lado só positivo e menos o f de menos x. Né? Menos a imagem do oposto do que você tinha. Beleza? Show de bola. Pronto. E aí, a letra E, né? A letra E diz o seguinte: se f de x é injetora e sobrejetora, então f é bijetora. Definição aí ao pé da letra, tá? De função bijetora. Toda função é bijetora se ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Tá, mas a gente não falou o que é injetora, né? A injetora, pessoal, é quando cada elemento do domínio tem um único correspondente no contradomínio. Ou seja, cada elemento do contradomínio está ligado a um único elemento do domínio. Porque é claro que pode dois elementos do contradomínio estar ligado a dois elementos diferentes do domínio. Claro que pode. Eu estou dizendo o seguinte, ó. Imagina que você tem aqui esses conjuntos, né? Aí você tem aqui A, B, C, aqui A', B', C', sei lá. E aí acontece o quê? Não pode acontecer isso aqui, ó. Isso aqui não é função, beleza? Isso aqui não pode acontecer. Mas pode acontecer o quê? Pode acontecer de essa imagem A' ser tanto de A como de B. Um exemplo disso é o x ao cubo, né? X ao quadrado, perdão. X elevado a menos 1, ou f de x sendo x ao quadrado, né? Porque quando o x é 1, isso aqui vai dar 1. Quando o x é menos 1, isso também dá 1. Ou seja, o elemento da imagem do contradomínio vai para dois elementos do domínio diferentes. O mesmo elemento da imagem vai para dois distintos do domínio. Então, isso aqui é um caso que não é injetora. Para ser injetora, cada elemento da imagem corresponde a um único elemento aqui do contradomínio, né? Do domínio, tá bom?
Então, esse vai ser com esse vai ser com esse. Isso aqui é injetividade. Ó. Não existe um elemento da imagem indo para que está relacionado a dois elementos do domínio. Cada elemento da imagem tem um único elemento do domínio relacionado a ele. Beleza? Uma forma matemática de escrever isso aqui, né, é dizer que para todo x e y pertencente ao domínio de uma função, né, a gente tem que para todo x diferente de y, isso vai corresponder a imagens diferentes, ou seja, elementos distintos do domínio vai para imagens diferentes do contradomínio, para elementos distintos do contradomínio. Beleza? Isso aqui é a definição. E aí, se for injetora, se acontecer isso, e a imagem for igual ao contradomínio, então ela é bijetora. Se ela é as duas coisas ao mesmo tempo, então ela é bijetora. Beleza? Show de bola? Muito bem, então a resposta correta, né, a errada na verdade, né, o gabarito, vai ter que ser a letra C. Uma função injetora se para cada elemento do domínio temos dois elementos da imagem. Isso nem função é, o que dirá injetor. Beleza? Muito bem, questão número 4. Questão número 4 diz o seguinte: a identidade trigonométrica secante ao quadrado de x mais tangente ao quadrado de x é equivalente a... Aqui, puramente manipulação algébrica é o que ele quer que você faça. E é isso que você vai fazer. Esse tipo de questão já tem que ir lembrando das identidades trigonométricas para resolver isso. Beleza? É isso que você vai fazer. Não tem para onde correr. Primeiro, secante ao quadrado de x. Secante é o quê? Secante de x é o quê? É 1 sobre cosseno de x. Então, você já vai pegar e já vai reescrever isso como 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Mais tangente ao quadrado de x, pessoal. Tangente ao quadrado de x, tangente é seno sobre cosseno. Então, tangente ao quadrado de x é seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. Bom, aí, né, isso aqui, ó, soma de frações com o mesmo denominador, pode colocar todo mundo sobre o mesmo denominador. Então, isso aqui vai ficar seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. Beleza? Vou continuar aqui. Isso aqui é o que, pessoal? Aí você tem que lembrar aqui, né? Identidade trigonométrica. Show de bola? Seno ao quadrado de x, pessoal. Lembra? A identidade fundamental trigonométrica é o quê? Que tem um monte de figurinha, o pessoal faz aliança com isso aqui, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso é igual a 1, beleza? Se você isolar o seno ao quadrado de x, você fica com seno ao quadrado de x igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, aplica isso aqui, ó. Então, você vai ficar com 1 mais 1 menos cosseno ao quadrado de x. Você está substituindo no lugar do seno ao quadrado de x, usando a relação fundamental trigonométrica. Né? Pronto, isso aqui cosseno ao quadrado de x. Aí você, 1 mais 1 é 2, né? Isso vai ficar 2 menos cosseno ao quadrado de x sobre... Aí só manipulação aqui, né? Cosseno ao quadrado de x. Aí aqui você pode separar, né? Quebrar para os dois, vai ficar 2 cosseno ao quadrado de x. Então, isso aqui vai ficar 2 sobre cosseno ao quadrado de x. Menos 1, né? Porque cosseno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x é 1. Então, vai ficar menos 1, beleza? Aí aqui você manipula mais uma vez, né? Aí aqui é só brincar, né? Você pode reescrever isso aqui como 2 vezes 1 sobre cosseno ao quadrado de x menos 1. Aí 1 sobre cosseno ao quadrado de x é o quê, pessoal? A gente acabou de ver. Isso é secante ao quadrado de x. Então, isso aqui vai ficar o quê? 2 secante ao quadrado de x menos 1. Acabou. Beleza? Então, é uma questão que tudo que ela quer de você é manipulação algébrica. Se você tiver com as relações trigonométricas, com as identidades trigonométricas em dia, bom, você não vai ter trabalho com isso. Você só vai estar precisando fazer essas manipulações algébricas aqui. Então, caiu questão desse tipo aqui. O que ele quer de você? Manipulação algébrica. Puramente isso. Não perde tempo, manda ver e pronto. Você vai encontrar a resposta correta aí. 2 secante ao quadrado de x menos 1. Beleza? Show de bola. Ele poderia ter parado aqui, né? Tem questões, muitas questões que eles querem saber o mínimo de você, né? Então, eles vão exigir no máximo até aqui. Tem gente que pede aqui, no mínimo até aqui, né? Ah, vamos só fazer eles, ver se eles estão vendo essas coisinhas aqui acontecendo. Aqui não, aqui exigiu um pouco mais de você, né? Exigiu identidades trigonométricas a mais, além das usuaizinhas aqui, bem simplesinho. Beleza? Show de bola. Então, portanto, aqui o nosso gabarito da questão número 4
vai ser a letra D. 2 secante ao quadrado de x menos 1. Show de bola, vamos para a próxima questão. Questão número 5. Questão número 5 diz o seguinte: a quantidade de anagramas possíveis com a palavra Roraima, fixando-se o primeiro R, opa, ele está pedindo para a gente fixar o primeiro R, no início é. Então a gente vai trabalhar aqui, pessoal, com permutação simples, só que tem letras repetidas, e você não quer que aconteça essa repetição. Então, permutação com permutação simples, né? Porque ele quer saber o anagrama disso aqui, fixando R. Então, se é fixando R, você vai trabalhar com anagrama, né? Ou com aqui as combinações, só aqui do O até o A, né? Com essas letras aqui. Ou seja, essa minha permutação vai ser de 6 com 2 letras repetidas. Beleza? É isso. Ou seja, isso aqui vai ser o fatorial de 6, do número de letras que eu vou permutar, dividido pelo número de letras, pelo fatorial, dividido pelo número fatorial, pelo fatorial de letras repetidas. Pronto, consegui. Acabou? Show de bola, pessoal? E aí a letra que se repete aqui é só o A, né? Só o A vai repetir, né? E o R, professor? Ele colocou fixando o R. O R não vai entrar na brincadeira. Você só vai trabalhar com essas 6 letras aqui. O número de letras que vai brincar aí na permutação são 6, então é o fatorial dela dividido pelo número de letras repetidas. São 2 letras repetidas, né? O A se repete 2 vezes. É uma letra que está se repetindo e nesse caso é o A. Beleza? Permutação simples com letras repetidas. Acabou, pessoal. Você vai fazer o que aqui? 6 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial. Aqui simplifica. Aí você vai ficar só com um produto de 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. Ou seja, fixando o R, você consegue aqui fazer 360 anagramas, né? Com a palavra Roraima fixando o R aqui, claro. Beleza? Questão rápida, não é para você perder tempo de forma alguma nesse tipo de questão. Opção correta vai ser a letra E. Beleza? Letra E. Show de bola? Vamos para a próxima questão. Questão rápida que você não pode perder tempo de forma alguma. Beleza. A questão número 6 diz o seguinte: assinale a alternativa que apresenta a medida da aresta do cubo circunscrito na esfera de centro O, dada na figura a seguir. Pessoal, ó, se ele está dizendo que o cubo está circunscrito, circunscrito é tá fora, tá? Beleza? O cubo está fora. Inscrito, tá dentro. Inscrito, dentro. Circunscrito, fora. Beleza? Então pronto, então imagina que você tem aqui um cubo aqui, tá? Não sei desenhar, claro, né? Então, só imagina um cubo aqui bonitinho, tá circunscrito. Todo cubo circunscrito há uma esfera, beleza? Tá circunscrito nessa esfera. Essa esfera, ela tangencia as faces desse cubo, tá bom? Então, isso é uma coisa que você tem que saber de primeira. Toda esfera, todo cubo circunscrito a uma esfera, ou seja, toda esfera inscrita em um cubo, tangencia as faces desse cubo. Isso é importante? Muito importante. Por que isso é importante? Porque se você lembrar disso, você vai saber que o diâmetro dessa esfera aqui é o lado, é a aresta do cubo. Por quê? Porque esse diâmetro vai ser paralelo a um dos lados, a aresta desse cubo. Acabou. Se é paralelo, claro, né? Os extremos dele são iguais, porque são retas paralelas também, estão limitadas ali por retas paralelas. Acabou, pessoal. Então, tudo que você tem que descobrir, basicamente aqui, é qual é o diâmetro dessa esfera. Por quê? Uma vez que você sabe que uma esfera inscrita a um cubo, ou o cubo circunscrito a uma esfera, essa esfera está tangenciando ali as faces desse cubo. Se está tangenciando, então o diâmetro dessa esfera aqui, ó, é a aresta, corresponde à aresta desse cubo. Beleza? E a questão está pedindo o quê? Está pedindo exatamente a medida da aresta. Então, descobrir a aresta é descobrir o diâmetro desse cubo.
olha, dessa esfera, perdão, beleza? É descobrir o diâmetro da esfera. Como é que a gente descobre isso, pessoal? Olha que tranquilo isso aqui, ó. Você consegue descobrir porque daqui para cá nessa esfera é raio. Isso aqui é raio. Por que raio? Porque vai do centro dessa esfera até a borda da esfera, né? Até a casca. Então, todo segmento que sai do centro até a borda é raio. E aqui também é raio. Ó. E essa medida aqui você tem. E olha o que está aparecendo para a gente aqui. Está aparecendo um triângulo retângulo, ó, porque esses raios são perpendiculares, claro. Né? Esse aqui é perpendicular a esse. É porque isso aqui acaba sendo a altura, né, desse conezinho aqui. Bom, acabou, pessoal. Então, se eu descobrir quanto vale o raio, e lembra que o diâmetro é o dobro do raio, acabou. Descobri o diâmetro desse cubo, descobri a aresta do cubo. Descobri o diâmetro dessa esfera, descobri a aresta do cubo. Beleza? Pronto. Aí, triângulo retângulo, você tem hipotenusa e catetos aqui. Qual é a relação que eu uso? Pitágoras, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Beleza? Isso vai dar 2r ao quadrado igual a 4 ao quadrado é 16 vezes raiz quadrada de 2 é 2. Então, 2r ao quadrado vai ser 32. O 2 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo, tá? Então, eu vou ficar com r ao quadrado igual a 32 por 2 é 16, beleza? Então, meu raio aqui vai ser 4. Bom, como eu estou trabalhando com medidas, né? Medida não tem negativa. Claro, aqui tem 12 possíveis valores para o R. 4 positivo ou negativo. Mas como é medida, só pego o positivo. Beleza? Então, R é 4. Se o R é 4, quanto é que vale o teu diâmetro? Olha que maravilha, o diâmetro vale 8, né? Só que lembra que uma esfera inscrita em um cubo tangencia as faces desse cubo? Se tangencia, então a aresta desse cubo, dessa esfera, o diâmetro dessa esfera é a aresta do cubo, porque são paralelos, né? E estão limitadas ali pela face, né? Então pronto, então toda a esfera inscrita em um cubo, está lá dentro de um cubo, as faces são tangenciadas pelas bordas desse cubo. E aí pronto, acabou. O comprimento dessa esfera vai ser igual à aresta do cubo. Beleza? Então, aqui não é 28, né? Aqui é 8. Aqui é 8, né? Porque se o raio vale 4, o diâmetro vale 8 e o diâmetro é igual a aresta. O diâmetro dessa esfera inscrita no cubo, né? É igual a aresta. Portanto, a aresta desse cubo vai ser de 8 centímetros, né? Aqui as medidas. Não deu, né? As unidades de medida. Tá, não deu unidade de medida. Beleza? E, portanto, o nosso gabarito, letra D. 8. Show de bola? Beleza, vamos para a próxima questão. Questão número 7. Questão número 7 diz o seguinte, ó. Sabendo-se que a distância entre os pontos A e o ponto B é igual a 5, os valores de y são... Bom, pessoal, se ele está dizendo os valores de y são, então a gente já sabe que isso vai dar uma equação, provavelmente vai nos dar uma equação de segundo grau. Vai ter que aparecer de algum jeito a equação de segundo grau. E aí, tudo que você tem que lembrar aqui, geometria analítica, né? É a distância entre dois pontos. Como é que eu calculo a distância entre dois pontos, pessoal? A distância entre dois pontos é a raiz quadrada da diferença das coordenadas, né? A abscissa de um menos a abscissa do outro, somado com a diferença das ordenadas, né? Ordenada de um menos a ordenada da outra. Isso tudo ao quadrado, pelo amor de Deus, não esquece desse detalhe, importantíssimo. Isso tudo elevado ao quadrado. Beleza? Faz sentido, né? Vai aparecer o y ao quadrado mesmo aqui, né? Então, essa distância de A e B vai ser o quê? Quais são as abscissas desses valores? O x1 vale 4 e o x2, ou seja, a abscissa de B vale 1. 4 menos 1, 3. 3 ao quadrado, 9. Beleza? Mais, aí agora aqui, ó, y1 é y, né?
menos o y2, que vale 2, que é a ordenada de b. Isso ao quadrado. Essa distância eu sei quanto vale. A questão deu, a distância vale 5. Beleza. Isso para ficar só com uma variável no problema, né? Então, 5 vai ser igual a raiz de o quê? 9 mais, aqui o quadrado da diferença, né? Produto notável bonitinho aí, é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Beleza? Aí só álgebra aqui, né? Básica, né? Vai ficar a raiz de 9, aqui, 9 mais 4, 13, então vai ficar y ao quadrado, menos 4y mais 13, né? Só que aí você pega isso aqui e eleva ao quadrado, para assumir a raiz e eleva esse lado aqui ao quadrado. Aí você vai ficar com o quê? Você vai ficar com 25 igual a y ao quadrado menos 4y mais 13. Menos 4y mais 13. Esse 25 passa para o outro lado, porque aí vai te dar a cara de uma equação do segundo grau bonitinha, né? Vai ficar y ao quadrado menos 4y mais 13 menos 25. Isso aqui vai ser quanto, pessoal? Isso vai ser 12, né? Menos 12 igual a zero. Pronto, pessoal. Caiu numa equação do segundo grau. Ele quer os valores, exatamente. Ele quer saber quais são as raízes dessa equação do segundo grau. Para você descobrir as raízes de uma equação do segundo grau, usa as relações de Girard. Olha que legal. A soma dessas raízes tem que ser menos b sobre a. É a relação entre raízes e coeficientes. Usa essas relações. E o produto dessas raízes vai ser c sobre a. Ou seja, a soma das raízes, ele está dizendo que é o b, só que menos o b, só que o b já é negativo, é menos 4. Menos com menos fica mais. Então aqui vai ficar 4 sobre 1, que é 4. Beleza? Então a soma das raízes tem que ser 4 e o produto delas tem que ser c sobre a, ou seja, tem que ser menos 12. Quais são esses números em que a soma dá 4 e o produto dá 12? Pessoal, pensa um pouquinho. Aí você vai saber. Um tem que ser menos 2 e o outro tem que ser 6. Acabou. É mesmo, professor? Soma aí para tu ver. Menos 2 mais 6, 4. Menos 2 vezes 6, menos 12. Acabou. Então, usa as relações de Girard para você resolver rápido, né? Olha o tempo que você perderia se você fosse fazer delta, usar Bhaskara. Então, vai ter casos, infelizmente, tem casos que fica difícil. Coloca a relação de Girard e tenta, assim, uns 2 ou 3 casos rapidinho e vê se dá certo. Se você vê que vai perder muito tempo dando valores, usa Bhaskara, usa delta aí, manda ver e tenta fazer o mais rápido possível. Se não, cara, tenta sempre usar as relações de Girard, porque te ajuda muito. Olha o tempo que você ganha fazendo isso. Acabou. Então, pronto, quais são os valores de y? Vai ser 6 e menos 2. Beleza? Show de bola. Portanto, o nosso gabarito vai ser a letra A. 6 e menos 2. Beleza? Vamos para a próxima questão? Próxima questão diz o seguinte, ó. Deixa eu colocar isso aqui em cima. Diz assim, ó. Considerando a figura a seguir, assinale a alternativa que contém a equação da reta que corta a parábola nos pontos A e B. Ele quer saber qual é a equação dessa reta aqui, ó. Beleza? Ele quer saber qual é a equação dessa reta aqui. Pessoal, é uma reta. A equação geral de uma reta é a reduzida, né? AX mais B, né? A gente sabe disso. Bom, uma vez que você tem o valor de x e y, porque basta saber quais são as coordenadas de A e B, faz um sisteminha com duas equações e aí você vai descobrir o A e B com duas variáveis e vai descobrir o A e B e pronto, escreve a fórmula geral dessa equação. Beleza? Então o que a gente vai ter que fazer aqui? Ó? Menos 2 e 1. Ó, quais são as coordenadas? As coordenadas de A é menos 2 e 1. E quais são as coordenadas de B? Ó, analisa, ó. Ele te dá aqui com o fundo aqui, de malha aqui, bem fácil, né? Então o x é 1, quando o x é 1, o y é 4, né? 1, 2, 3, 4. Então o y é 4. Pronto. Pega esses valores, aqui é x e aqui é y, pega esses valores e joga nessa equação aqui, ó. E aí descobre qual é o valor de A e B para você usar a equação geral aí, né? A reduzida. Então olha só, x menos 2, então vai ficar menos 2a, né? Substituindo aqui, tá? O x nessa equação
que eu não sei quanto é, mais B é igual ao y é 1 quando o x é menos 2. A mesma coisa você faz com a outra, ó, vai ser A, que o x é 1, né? 1 vezes A é A, mais B igual a 4. Pronto, multiplica essa por menos 2, né? Ou por 2, perdão. Multiplica essa por 2, toda a equação por 2. Você fazendo isso, você vai ter menos 2A mais B igual a 1. Aí vai ficar aqui com 2A mais 2B igual a 8. Olha que beleza. Aí pronto, aí aqui é resolver sistema, né, pessoal? Simples. Menos 2A mais 2A vai embora, vai ficar 3B aqui igual a 9. 3 vezes B ser 9 é porque esse B tem que ser 3. Acabou, pessoal. Descobriu o B, joga nessa aqui, por exemplo. Você vai ficar menos 2A igual o 3, vai para o outro lado subtraindo, vai ficar menos 2. Menos 2A vezes menos 2 é porque esse A é 1, né? O A tem que ser 1. Acabou. Se o A é 1 e o B é 3, então Y, olha aqui, substituindo aqui, Y vai ser o A, que é 1, então vai ficar só o X, mais o B, que é 3. Acabou. Descobrimos a equação dessa reta. Y igual a X mais 3, letra B. Professor, teria outra forma? Teria, cara. Em vez de você fazer o sistema, você poderia pegar aqui, só que aí vai por tentativa e erro, né? Você ia ter que pegar esses valores aqui, e x e y e ver se ia dar certo, né? Ia aparecer o x. Por exemplo, substituindo nessa primeira equação o x menos 2, será que o y ia dar 1 aqui? Não sei, você ia fazer umas continhas aqui e ver se ia dar certo. Se não desse, morreu, tem que ir para a próxima, né? Se der certo no A e não der certo no B, professor, faz o quê? Não deu certo, cara. Aí você ia tentar e você ia chegar aqui na B e ia ver que ia dar certo e ia marcar a letra B, tá bom? Então, ou você vai por tentativa e erro, pegando os valores de x, jogando aqui, vendo se o y vai dar o que está aqui, perdão, nos pontos, conforme os pontos dados. Ou você vai resolver um sisteminha rapidinho aí, com duas equações, com duas variáveis, do primeiro grau, claro, né? E aí pronto, resolve rapidinho, usa o método da adição aí que a gente usou e morreu a questão. Já dá de cara, você já vê de cara a equação dessa reta. Beleza? Portanto, o nosso gabarito vai ser a letra B, y igual a x mais 3. Show de bola? Vamos para a nossa questão número 9. Questão número 9 diz o seguinte, ó. Questão número 9. O número complexo i elevado a 238 mais i elevado a 239 mais i elevado a 240 é igual a... Pessoal, essa é a questão que está envolvendo potências do número imaginário. E aí, para resolver esse tipo de questão, você só tem que lembrar as 4 primeiras, porque isso é um ciclo infinito, essas potências. Se você for fazer uma análise com os números complexos, né, você tem que lembrar, claro, que o número imaginário ele é raiz de menos 1, aí o i ao quadrado é menos 1, né, porque a raiz vai sumir, i ao quadrado é menos 1. O i ao cubo é o que, pessoal? É o menos 1 vezes o i, porque é i ao quadrado vezes i. Isso vai dar menos i. E o i à quarta é o quê? O i à quarta é i ao quadrado vezes i ao quadrado. I ao quadrado vezes i ao quadrado, isso vai dar menos 1 vezes menos 1, que é 1. Quando você vai para o i à quinta, ó, você vai perceber que isso começa a se repetir, o ciclo volta. Ó, porque i à quinta é i à quarta vezes i. I à quarta é 1 e vezes i, o i é raiz de menos 1. Então volta, ó, o negócio vai começar a se repetir aqui, ó. Então, isso você cai no ciclo infinito. Ou seja, depois do expoente 4, a parada começa a se repetir. O 5 é igual a 1, o 6 vai ser igual ao 2, o 7, o expoente 7 vai ser igual ao do expoente 3, o 8 vai ser do expoente 4. Ou seja, como o ciclo começa a se repetir a partir do 4, depois do 4, qualquer expoente que você tiver, basta dividir por 4. O resto corresponde a um desses aqui. Se o resto for 0, é i elevado a 4, ou seja, expoente 0 é porque o resultado é 1, né, pessoal? Então, 4 dividido por 4 o resto dá 0, por isso que toda vez que você fizer uma divisão de um número grande e o resto der 0, é porque é a mesma coisa que o i elevado a 4. Se o resto der 1, é porque o número lá grandão do expoente grande, ele é igual ao i elevado a 1, que é a raiz de menos 1, e por aí vai. Então, pronto. Então, se você lembrar dessa sequência aqui básica, né, você mata qualquer questão de potências de números imaginários. Tá bom? Então, por exemplo, o i elevado a 238, é só você pegar o 238 e dividir por 4, né?
Aí isso aqui vai ser por 5, que vai dar 20, resta 3 e vem o 8. E aí por 9, né, que vai dar 36 e resta 2. Ou seja, pessoal, o do I elevado a 238, o I elevado a 238 é igual a I elevado ao quadrado. É a mesma coisa. Ou seja, o I elevado a 238 vai ser igual ao I ao quadrado, que isso aqui é menos 1. Beleza? O I elevado a 239, pessoal. Ó, presta atenção, só aumentou 1, ó. Se aumentou 1, aqui 39, 9 menos 6, 3. Ou seja, aqui vai ser I elevado a 3. Ó. Aumenta 1 aqui também. Pronto. Então, I elevado a 3, né, é o quê? É menos I. E o 240, pessoal, 240 é divisível por 4, o resto vai dar 0. Se o resto dá 0, então é a mesma coisa que o I elevado a 4, né? Então, o I elevado a 240 é a mesma coisa que o I elevado a 4, que é 1. Acabou, ele quer a soma desses carinhas aqui. O I elevado a 238 é menos 1, mais o I elevado a 239 é o menos I, mais o I elevado a 240, que é 1. Menos 1 mais 1, 0. Isso vai restar quem, pessoal? Menos I. Pronto. Questão simples para você fazer rápido. Basta lembrar dessa sequência aí das potências de I. E lembrar que esse ciclo ele é infinito. Depois do 4 as coisas começam a se repetir. Então basta pegar o expoente grandão e dividir por 4. O resto dessa divisão é igual, é o número imaginário que tem o mesmo valor com esse expoente que é o resto ali, tá? Cujo expoente, o valor que você tem do número grandão, pega dividido o resto, né? O número I elevado ao número que o expoente é o dividendo, vai ser igual ao I elevado ao expoente que é o resto. Acabou, tá bom? Pronto. Então aí basta dividir, fazer a análise e mudar. Uma vez que você sabe essa sequenciazinha aqui, pessoal, acabou, não tem por onde correr não, tá bom? É correr por abraço. Beleza? Então essa é a nossa questão número 9, gabarito vai ser a letra B, menos I, né? Vamos ver? Vamos confirmar? Certo, de fato é a letra B. Beleza? Então essa é a questão número 9. E nós finalizamos por aqui essa bateria de questões de resoluções das provas do vestibular da UFRR do ano de 2018. Beleza? Bons estudos. Qualquer dúvida, pessoal? Reveja novamente, faça tudo de novo, assista o vídeo novamente e tenta fazer sozinho. Você precisa criar o hábito e ter essa autonomia para resolver questões de matemática. E se eu esquecer de alguma coisa, vem ver o vídeo, vai fazer sozinho. Mas você precisa praticar essas coisas sozinho. Matemática é prática. Beleza? Forte abraço, nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau.